Porque Cristo veio e falou assim: olha, a tradição de vocês pode continuar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu não vim para mudar a vida de vocês no sentido das tradições de vocês, mas eu quero dizer uma coisa: eu sou suficiente. E essas pessoas não aceitavam isso. Então o que aconteceu? Eles falaram: não, a gente reconhece Cristo, mas a gente não reconhece Cristo como suficiente. Por favor, irmão José. Aproveitando que a irmã falou aí, Colossenses 2, 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado. Olha, uma Esse é falso. Vou fazer uma emenda com ele, que em Marcos 2, do 23 ao 28, o Senhor é o Senhor do sábado. No versículo 28 diz assim: assim o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Pegando da Isabel, diz o 27. O sábado. Eu vou empregar até 9h30. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Por acaso uma jumentinha vai cair no buraco no dia de sábado e você vai deixar morrer? Porque essa Então, irmãos, acho que assim, depois você edita aí, tá, Gilson? Depois. A igreja adventista do sétimo dia, eles acreditam, e eu não estou aqui julgando, tá, irmãos? Eu só estou aqui para defender a Bíblia, só isso, mais nada. E eles dizem que guardar o sábado é obrigatório. É obrigatório. Mas, a gente precisa, irmão, estudar. Eu tenho algo contra o crente assembleiano, porque crente assembleiano não gosta de estudar. E a gente precisa estudar. A gente precisa estudar. E você não precisa entrar no seminário teológico não para isso. Você tem a Bíblia na sua casa, estuda ela. Escola dominical. Sabe o que, irmão? Se você pegar a origem dessas igrejas que pregam esse tipo de coisa, a origem delas vai ser sempre a mesma. Deus revelou algo para alguém. E as pessoas passam a seguir essa pessoa porque Deus revelou algo para ela. Eu nem ia falar o nome, mas eu quero falar. Então, assim, vocês precisam, irmãos, entender que Deus não revela nada para ninguém que não esteja aqui. Glória a Deus, aleluia. Todos nós precisamos entender isso. Todos nós precisamos entender isso. Tempos atrás, aconteceu algo. Acho que os irmãos mais antigos aqui vão lembrar disso. Leda, que está aqui faz 45 anos. Ele nasceu ali também. Teve um irmão, e por favor, irmão, não é para citar nome aqui, tá? A gente não vai citar nome. Teve um irmão uma época que chegou aqui e falou que Deus tinha revelado algo para a esposa dele. E ele subiu aqui nesse púlpito e começou a pregar algo que não estava na Bíblia, baseado no que tinha sido revelado para ele, para a esposa dele, através de um sonho, através de não sei o que lá. E eu lembro que muitos irmãos aqui na igreja concordaram com ele. E o meu papel aqui, irmãos, não é afrontar ninguém, nunca foi esse. A gente não está aqui para isso. Mas eu tenho que acreditar na verdade. E a verdade, ela só está na Bíblia. Se você me falar para mim que Deus te revelou algo que não está aqui, nem me fale, irmão, nem perca seu tempo. Porque eu não vou acreditar em você. Porque que Espírito Santo é esse que revela algo contra a palavra de Deus, quando Jesus Cristo disse que ele ia mandar o Espírito Santo para cá, mas ele falou assim, ó, com essas palavras: o Espírito Santo não vai falar dele, ele vai falar de mim e da minha palavra. E muitas pessoas acham
que são o próprio João, que Deus leva lá ao terceiro céu e fala assim: olha, agora escreve aí que eu estou mandando você escrever. Todos esses movimentos, essas seitas, elas começam desse jeito. E tem um monte de gente que quer seguir isso. Irmãos, eu não estou aqui para julgar o destino de ninguém, não. Mas, esse tempo atrás eu comentei, não sei se eu comentei em casa ou se eu comentei com alguém. Eu tenho medo de estar aqui em cima. Primeiro, porque eu não sou capaz. Segundo, porque a responsabilidade que está sobre os ombros de quem está falando da palavra de Deus é muito grande. Lá em Apocalipse vai dizer que aquele que tirar um ponto ou acrescentar uma vírgula, o que acontece com ele? O que, Luiz? Seu nome será riscado no livro da vida. É responsabilidade, irmãos. Irmãos, eu respeito todos os irmãos. Eu respeito todos os sonhos. Eu respeito todas as revelações. Eu respeito tudo isso. Eu respeito, porque eu aprendi uma coisa, irmãos. Experiência com Deus a gente não discute. Eu não tenho que discutir a experiência que você teve com Deus. Tem irmãos que já subiram aqui nesse púlpito e falaram que viram o anjo aqui em cima da caixa, que viram o anjo. Eu nunca vi nada, irmãos. Eu nunca vi. Mas eu não discuto a experiência dos irmãos. Mas eu discuto a Bíblia. Se estiver fora da Bíblia, irmãos, você não vai conseguir me convencer. Então, irmãos, a gente tem que parar de pensar. E Paulo, ele estava com a ênfase dele aqui, era justamente essa. Ele estava revoltado, dizendo para os irmãos: ó, vocês estão deixando o evangelho verdadeiro para seguir pessoas que estão falando algo que eu nunca ensinei para vocês. A revelação de Cristo, que hoje para nós é a palavra de Deus, tem que ser, irmãos, o suficiente. Glória a Deus. Então eu não preciso guardar o sábado, eu não preciso fazer dieta, eu posso comer porco, eu posso comer o que eu quiser. Tudo isso, irmãos, Paulo estava querendo dizer assim, ó: crentes, deixem de ser supersticiosos. Hoje, principalmente na igreja pentecostal, nós estamos nos tornando supersticiosos. Quando a gente acredita em coisas que a Bíblia nunca colocou. Então, irmãos, essa carta aos Gálatas, ela serve para orientar os irmãos e para fazer um alerta aos irmãos que servir a Deus não é superstição. Aleluia! Servir a Deus é ter uma vida diferente, baseada no Evangelho de Cristo. Glória a Deus! Entendendo qual é o seu papel aqui dentro da igreja e o seu papel no mundo. As pessoas hoje, irmãos, elas são manipuladas, porque tem vários espertos aí, manipulando multidões através só de um interesse: dinheiro. Essas pessoas, elas querem encher as igrejas, recolher o maior número de oferta, e aí elas manobram a massa. Porque se aqui hoje, irmãos, ao invés do Franciel, tivesse um pregador de renome, desses conhecidos na televisão, eu garanto que os corredores estavam cheios de pessoas. Porque é um apóstolo, talvez o apóstolo Valdomiro, né? Tem um Valdomiro ali. Agenor Duque, esses camaradas que são, né? Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: em nome de Jesus, entendam o que Paulo estava querendo dizer para aqueles irmãos. A preocupação de Paulo era válida naquela época, e talvez Paulo, através do Espírito Santo, ele sabia, porque vocês sabiam de uma coisa, que os problemas da igreja naquela época são os mesmos problemas da igreja hoje. Parece que os mesmos problemas afetam os cristãos. Claro que hoje não tem ninguém querendo se circuncidar, mas tem irmãos abrindo mão do evangelho verdadeiro para fazer um monte de coisa estranha aí, irmãos. Tome cuidado com isso, crente, porque o que vai determinar a sua salvação
não é guardar o sábado, não é o que você come ou o que você deixa de comer, não é a festa que você respeita ou você deixa de respeitar. O que determina a sua salvação é o sacrifício de Jesus na cruz, que alcança todos nós. Paulo estava defendendo isso. Por favor, Montassio, o senhor queria falar. Quando eu estava assistindo um programa do Batista, né, Adventista, ele até me renomei lá. Então eu tinha explicado agora do sábado, que o sábado foi abolido pela igreja romana. E ele falando, e muitas igrejas tomaram isso aí para eles. Então assim, ele estava. Aí eu também não. Ao contrário, mas a igreja romana ela ainda incorporou o aspecto judaizante dentro da doutrina. Ele combateu isso. Inclusive, até é importante o que o senhor falou, Lutero, Gálatas, a carta aos Gálatas era o livro preferido de Lutero. Porque essa carta aqui, ela vai defender e ela vai tirar o povo da mão dos romanos também depois. Porque na época os romanos faziam a mesma coisa. Quer um lugar no céu? Precisa de um dinheirinho aí. Aquele parente seu que morreu lá atrás, não, ele nunca se converteu a Cristo. Não, mas se você me pagar, a gente consegue comprar um lugarzinho para ele lá no céu. As pessoas daquela época estavam presas a isso. Por isso que Lutero ele olha para o livro de Gálatas e ele toma o livro de Gálatas para ele como o livro preferido da Bíblia, porque aquele livro aos Gálatas serviu para libertar a mente dele, porque Lutero, irmãos, nunca foi pastor, tá? De igreja crente, como alguns podem pensar. Lutero era um padre. Lutero era um padre e ele morreu como padre, tá, irmãos? E esse dinheiro que eles pagavam tinha mais de indulgência. Tinha que pagar a indulgência. E Lutero, olhando para aquilo, quando ele começou a ler o livro de Gálatas, talvez, ele falou: não, Cristo é suficiente, eu não preciso pagar nada, eu não preciso de penitência, eu não preciso ir para Aparecida a pé, eu não preciso subir escadaria de joelho, eu não preciso de nada disso, eu preciso de Cristo. Irmãos, isso é mais grave do que a gente pensa. E é muito triste a gente olhar muitas vezes para dentro da igreja e encontrar pessoas que estão sendo enganadas, ou que se aproximaram de Cristo pelos motivos errados, ou que acham que por fazer isso ou fazer aquilo vão ser salvos. Não, irmão. Se a salvação dependesse de mim ou de você, todos nós já estávamos no inferno faz muito tempo. Então nessa noite eu quero encerrar. Só passei 10 minutos, pastor. Pode falar. Eu quero encerrar essa noite dizendo o seguinte: a gente vai continuar falando de Gálatas. Na semana que vem, o pastor Valdir vai falar do capítulo 3. E a gente vai voltar aqui, irmãos, falando. Parece que eu estou escalando para falar o capítulo 4 e o capítulo 5. Eu peço que você não perca, que você venha, porque a igreja precisa ser instruída, mas essa instrução precisa ser dentro da palavra de Deus. Quando, tempos atrás, eu conversando com o pastor, eu falei: pastor, a gente precisa lançar uma série de estudos na igreja, porque, irmãos, eu fico olhando muitas vezes a escola bíblica dominical numa igreja de 200 membros, onde tem 30 alunos. Isso para nós é uma vergonha. Isso demonstra que o nosso interesse não está em aprender a palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero... A gente vê dentro da igreja paganismo. Crentes que muitas vezes querem cruz, credo, querem alguma coisa, isso é paganismo. E tantas outras coisas que a gente vê dentro da crente que bate na madeira, não sei, eu já vi. Quantas vezes? Olha, eu não vou nem falar, não vou nem entrar no método, né, Cátia? É melhor ficar calado. Vou falar mais não. Irmãos, vocês compreenderam a introdução? Porque isso aqui foi a introdução do livro de Gálatas. Vocês conseguiram compreender a motivação por que Paulo escreveu essa carta? Amém, irmãos? Então agora vocês estão preparados para os próximos capítulos. Que Deus abençoe os irmãos.
Gabriel. Cristo, 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 nome sem igual, em Jesus contrito, de prazer celestial. É Cristo, né? É Cristo. A lei não foi anulada. A lei não foi anulada, ela continua valendo, porque a função da lei é apontar o pecado na nossa vida, para a gente se arrepender, aí a graça salvadora entra, né? Eu estava com o pastor Valdir, e acho que a lei e a graça se conversam. Então a graça fala para a lei, ó, aponta os erros dele que eu vou com a graça e salvo. É Cristo, é Cristo. Nada do que nós fizemos nos garante salvação. É o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, não garante a salvação. Agora é claro que a lei vai apontar as nossas deficiências, vai apontar os nossos erros, os nossos pecados, mas aí o Espírito Santo apresenta a graça e agraciados nos arrependemos e começam então a produzir as várias características imbuídas no fruto do Espírito. Aquele que era iracundo aprende a controlar a ira, né? Aquele que era valentão aprende a recrudescer a sua valentia, e assim por diante. Aí é quando alguém olha para um crente convertido e conhecia ele antes, fala assim: o que aconteceu com você? Você está diferente. Né? Você está diferente. Antes, por qualquer coisa, você saía chutando balde, agora você nem liga. É os frutos, aliás, o fruto do Espírito trabalhando na nossa vida. Amém? Coloquemos de pé. Amanhã nós temos aqui a nossa campanha de oração das 20 às 21, que com o pastor Valdir, nossa campanha do horário sem cessar. O pastor Heber já está fazendo, está pedindo ajuda, que ele vai promover uma feijoada para o trabalho especial lá no Parque São Luís, né? Então, os irmãos procuram ele. Quem vai fazer isso? A Silvânia. Não, quem vai fazer a feijoada é a Silvânia. Ele está fazendo a campanha. Então, pode procurar ele. E aproveitando, a nossa juventude também está pedindo, nós vamos ajudá-los para eles realizar o trabalho deles em novembro, porque como não está tendo culto de jovens, eles não estão tendo aquela ajuda com as ofertas da igreja. Então eles vão promover um almoço também e nós vamos ajudá-los também. Então procurando a Silvânia, são R$35 e essa feijoada, se for caprichada, está barata. Está bem baratinho. Outro dia eu entrei no restaurante aí, o Alex comer alguma coisa diferente, e eu entrei quando entregaram o menu para mim. Ele estava afim de comer feijoada, quando eu vi o preço, eu falei: deixa quieto. Então, procura com a Silvânia e faça parte desse movimento também, ajudando o trabalho. Deixa eu aproveitar uma outra situação aqui, que nós estamos falando exatamente sobre essa questão de nós nos ajudarmos entre irmãos. Né? Nós temos um irmão aqui que ele abriu uma pizzaria, e como crente ama comer pizza depois do culto, né? Então, gente, pegue um folheto, é do nosso irmão Nilton, filho da irmã Antônia, né?
e ele abriu a pizzaria. Então, pegue um folheto dele, e quando você quiser fazer isso, em vez de abençoar uma pessoa que você nem conhece, não é um cristão, né? Então abençoe o nosso irmão, né? Abençoe o nosso irmão. Nós temos aqui eletricista, às vezes a gente vai e contrata enrolando aí para fazer a nossa eletricidade, né? Em vez de abençoar o nosso irmão, que é membro da igreja, é dizimista, é ofertante. Então vamos nos abençoar entre irmãos. Nós temos o irmão Milton lá, o irmão Milton Camilo, de vez em quando você precisa de um perfuminho, é com ele, com a irmã Silvânia, né, irmã Silvânia? Então abençoando entre nós, fazendo isso entre nós. O pastor Hélio está pedindo, pelo amor de Deus, vamos conhecer a ótica dele. Ajuda. Então nós temos vários irmãos que depois os irmãos que têm um trabalho, a borracharia do irmão Rociel, olha, você vê o cabelo, o Will corta cabelo, olha, Humberto corta cabelo, nós temos tudo aqui, né? Ana Lúcia para cuidar do cabelo das irmãs, ó. A igreja tem tudo, então é só nós aproveitarmos e ajudarmos entre irmãos, entre nós mesmos, e vai ser bênção. Amém, queridos? Então, amanhã, a oração, quinta-feira, a nossa campanha da vitória, nós irmãs do círculo de oração, e as irmãs já têm um pregador, um amigão da gente, que vai estar pregando aqui na quinta-feira, em nome de Jesus. Sábado é a saída do Ministério Jovem, domingo pela manhã às 8 horas da sagração, às 9 horas a nossa escola bíblica dominical, e à noite nosso grande culto de adoração a Deus. Amém, queridos? Pastor Éder, agradeço pelo culto dessa noite. Mais uma vez, a paz do Senhor, queridos. Amém? Tem um material de construção da irmã Nasa, amém, queridos? Também. Amém? Precisa encapar a Bíblia, algum livro, tem o profeta ali, amém, queridos? Também. O Carlos é pedreiro. O Carlos é pedreiro, que não falta aqui. Quiser comprar sacolinha no seu comércio, nosso irmão Alito também tem uma empresa ali. Amém, queridos? Vamos orar? Não esquece não, tá, gente, da feijoada, tá? Por favor. Evita que a sua esposa vai dia 26 pro forno e já leva um almocinho. Ó, tá bom isso, hein? Vamos orar. Eu vou fazer esse papel de Uber lá. Nós pode colocar o mar em volta disso. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos, da vida do nosso pastor irmão Franciel. E se Deus nos permitir, terça-feira estaremos aqui ouvindo mais um servo do Senhor ministrar a palavra. Amém, queridos? Vamos orar? Também, pastor. Tá? Aí eu já subo com eles e aí eles já recebem aqui, tá bom, queridos? Senhor Deus, Pai e Salvador Jesus Cristo, Senhor, graça te damos, Pai amado, Pai querido, por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concedeu nesta noite, de estarmos, Pai amado, Pai querido, na tua casa e ouvirmos, Pai amado, a tua palavra. Deus, queremos, Pai amado, Pai querido, pedir a ti, Senhor, numa forma, Pai amado, graciosa. Continua, Senhor amado, Pai querido, a usar os teus filhos, Pai, na tua palavra. Continua, Pai amado, Pai querido, com as tuas mãos estendidas sobre o vosso entendimento do nosso irmão Franciel. E se porventura, Pai amado, Pai querido, tinha alguém em dúvida, Pai, nesta noite, a sua inerrante, infalível e substituível palavra possa, Pai amado, Pai querido, abrir os seus entendimentos, porque, ó Pai amado, Pai querido, só em ti, Pai, há salvação, e só em ti, Pai, somos salvos. Senhor, também queremos pedir a ti, papai, que cada irmão, Senhor, a qual o nome foi, Senhor, mencionado, que possui o seu comércio, que possui a sua empresa, que as tuas mãos, Pai, de prosperidade possa estar estendida sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. E agora, Senhor, queremos lhe pedir que da maneira que o Senhor nos trouxe, nos leva, Pai, de volta aos nossos lares e dá ordem aos teus anjos para nos guardar, Senhor, nos guardar do homem mau, do homem sanguinário, do homem fraudulento, do homem enganador. Deus, guarda-nos, ó
pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que compareceram. E divulguem no grupo, divulguem nos seus contatos privados o trabalho. E chama a atenção de mais irmãos para nós estarmos juntos aqui estudando essa palavra tão gloriosa que vai nos edificando a cada dia e nos fortalecendo na presença do Senhor. Porque somente através da palavra, amados, é que nós conseguiremos refutar essas doutrinas malignas que estão ocorrendo, né? Porque na verdade, como o Francel disse, na verdade o fundador de todas essas tramóias aí, nós já sabemos quem é o adversário. É para desvirtuar a nossa fé, né? Para desviar o nosso sentido para a operação da palavra de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus conceda a todos uma noite de bênção, um repouso tranquilo, e que o dia de amanhã seja um dia de bênção nos seus trabalhos e afazeres, e que possamos estar de volta aqui mais uma vez para adorar a Deus. Amém? Que diremos todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que nos fortalece. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Segundo aos Coríntios 13:13.